Qual a necessidade de um casal cristão contrair o matrimônio? O que nós percebemos hoje, na verdade, é que nós estamos numa crise em relação ao sacramento do matrimônio. E eu falo em crise não só em relação a um casal cristão católico. Eu falo em crise a nível geral. E esta crise, especialmente naquilo que é o sacramento do matrimônio para os católicos. Por quê? Nós andamos pelas nossas paróquias e nós percebemos que o número de casamentos de ano para ano vai diminuindo, com alguma e rara exceção. Eu digo isso aqui da minha experiência, 2016, 2017, 2018, eu consegui girar as 355 comunidades da nossa diocese. E sempre que eu olhava o livro Tombo, eu enxergava essa realidade. 2018, então 19, 20, nós temos aí 2 anos, 1 ano e meio depois disso ainda com essa realidade. Nem falamos deste ano, que é o ano da pandemia. Então Uhum. nós percebemos o quê? Percebemos que houve de fato uma diminuição grande, impressionante, que nos levou a nos perguntar assim, tá, mas o que está acontecendo? E ainda é necessário o sacramento do matrimônio? Então, nós já respondemos, é claro que sim. Um pai e uma mãe que são cristãos, que foram formados alguns anos atrás, quando eles se dão conta de que o seu filho, a sua filha, eles não querem receber o sacramento, mas eles preferem viver juntos, e muitas vezes se dão muito bem. Outras vezes nem tanto bem assim, mas a maioria das vezes se dão bem. Então, eles ficam perplexos, eles se perguntam, mas como assim? Por que assim? Não, meu pai e minha mãe, a gente se dá bem, a gente se ama, não é suficiente? Não, não é suficiente, porque na verdade nós temos aqui, sobretudo, Tomás, nós temos aqui duas questões principais. A primeira é uma questão antropológica e a segunda é uma questão teológica, espiritual. A primeira questão antropológica é quando a pessoa se pergunta: eu estou feliz? Ou eu estou fazendo a outra pessoa feliz? Na verdade, a pergunta sobre o eu, que está na base do individualismo moderno, que a gente vive, que nós vivemos, e nós, padres, bispos, não somos diferentes, nós também trazemos essa cultura e temos essa dificuldade. A grande questão é se perguntar: aquilo que estou vivendo, aquilo que é a minha vida cristã, vai fazer o outro feliz? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é o ponto central, na verdade. Por quê? Porque ele diz respeito à nossa relação com Deus. E então a compreensão de que, de fato, no sacramento, o sacramento é uma questão de fé, ele nos diz que é preciso fazer um caminho de crescimento espiritual. É preciso conhecer Jesus Cristo, é preciso amá-lo, é preciso nós conhecermos a palavra de Deus, é preciso, não obstante, às vezes, aquilo que possa incomodar, a gente nunca dizer, não, até aqui bastou e deu, não. Mas nós temos uma fé madura que me leva, então, a acolher na vida aquilo que Deus me chama para realizar. No comunicado à diocese, o senhor fala na importância da iniciação cristã, culminando em matrimônio, quando, obviamente, forem casais. Como você vê as crianças e os jovens sendo preparados nos dias de hoje? E quais as principais diferenças de quando os nossos pais e avós eram ensinados, claro, considerando também esse momento de pandemia que a gente vive? A gente podia dizer assim, Tomás, que de verdade nós vivemos uma situação em que hoje, eu vou usar uma palavra, pode ser até um pouquinho forte, ninguém é obrigado a viver a sua vida de fé. Porém, se auto-obriga, nós entendemos isso, né? Eu me sinto tocado interiormente para viver o seguimento de Jesus Cristo. Com isto, eu estou dizendo o quê? Que as crianças, eu diria assim, desde quando estão ainda no ventre materno, desde quando mãe fala de Maria, fala de Jesus, desde quando a criança nasce, ela está dentro de casa,
lá na casa tem um ambiente específico próprio que fala que nessa família mora um cristão, um pequeno santuário doméstico. Desde que depois ela começa a aprender a fazer o sinal da cruz, ela começa a rezar as primeiras orações, aí ela vai começando devagarinho a descobrir, vai abrindo a cabeça, vai abrindo o horizonte dela. Claro, é muito diferente daquilo que algumas pessoas dizem, eu vi isso ontem também. Alguém que me disse assim, alguém me disse que não vai batizar o seu filho porque ele não tem a oportunidade de escolher. E na hora me veio a resposta, às vezes um pouco impulsiva, na verdade ele não vai escolher nada. Por quê? Porque ele não foi lhe mostrado nenhum tipo de caminho. Então nós temos o tempo diferente, que pede uma postura diferente, uma postura de quem vai assumindo devagarinho um caminho. Nós, os adultos, eu falo aqui os bispos, os padres, o pai e a mãe na família, nós temos uma missão muito importante. É quase que realizar aquilo que na catequese nós dizemos assim: vamos tomar pela mão e vamos conduzir essa pessoa. Conduzir, é quase que nem os dois discípulos de Emaús. Conduz, está junto, reflete a palavra de Deus, conduz para o momento da missão e depois, bom, então agora continuem a vida cristã. Eu imagino que a grande questão é, de fato, a iniciação à vida cristã. Bom, é óbvio que nós não existimos fora da realidade. Nós sentamos os pés no chão, nós nos sujamos, nós temos outros elementos, né? E aquele, por exemplo, das dificuldades em relação ao sacramento do matrimônio, nas coisas mais práticas, que eu colocaria isso em segundo, em terceiro plano, né? Porque o mais importante não é se nós vamos gastar muito dinheiro, mas o mais importante é estar internamente convicto de que é um sacramento que eu estou celebrando. E ele tem uma importância muito grande, que além do amor que une marido e mulher, é a bênção de Deus que vem para solidificar como uma aliança esse amor matrimonial. Então, é óbvio que a formação precisa ser uma formação madura. Afinal de contas, no futuro, nós vamos ter todos que vão se casar? Eu acho que não. Nós talvez precisamos ir acompanhando, ajudando no discernimento, como dizia antes, tomando pela mão, né? O Papa Francisco fala na Amoris Laetitia de que é preciso a gente se aproximar dos casais, quase que ir ajudando a fazer o discernimento daquele que é o verdadeiro amor presente ali, né, na vida deles. A questão do casamento, o matrimônio, acaba sendo um desafio, né? A realidade de hoje ainda é um desafio ainda maior, que tem essa questão da pandemia, né? O que a igreja orienta aos casais, principalmente, que desejam contrair o matrimônio, sejam eles já noivos próximos a casar, com data marcada, de repente, para esse período de distanciamento social, ou até, de repente, quem está querendo, está ainda namorando, mas já está querendo visualizar logo na frente um matrimônio? Tenho uma situação assim na minha família, né? Já tinham marcado a data, aí remarcaram, e aí depois, não, agora vamos esperar, porque neste ano da pandemia nós não temos como celebrar. De fato, não temos como celebrar. Mas o importante é que eles estão vivendo, se preparando, e que, com certeza, no ano que vem, essa data será marcada e poderemos, então, celebrar o sacramento do matrimônio. Bom, o que é importante nesse momento? Seja para quem está se preparando, então, que tem a vida cristã, que vai se preparando para o momento do sacramento, seja também para aqueles que vivem como família em casa. Como que é a vida familiar dentro de uma casa, né? Quando tem uma pessoa, quando tem um filho, quando o marido trabalha ali, quando a esposa trabalha ali também, quando tem os filhos que estão próximos, nem sempre é tão simples. Tem uns desafios grandes. Mas eu vou dizer, eu comecei pelos desafios porque eu quero dizer aquilo que é positivo. Porque algumas vezes o que acontece é que os filhos se aproximam dos pais e, sobretudo, cobram deles uma presença significativa. Pai e mãe,
às vezes mais pai, às vezes mais mãe, mas normalmente o pai, né? Que bom se o senhor pudesse estar mais tempo com a gente. E às vezes o pai corta o coração quando ele ouve isso. Então, esse momento de estar juntos já há mais de 100 dias, 150 dias, desde março, então é uma oportunidade também de solidificar os valores humanos, os valores religiosos que estão no relacionamento familiar. Isto é a teoria. Na prática, nós sabemos que nem sempre é isso, porque também exige um esforço grande de saber compreender o outro, que às vezes nem sempre era assim. Isso seja entre marido e mulher, porque agora estamos dois morando em casa, não é simples também. A gente não tem vida familiar, né? Mas a gente ouve, acompanha, às vezes, situações assim, seja de marido e mulher, de mulher e marido, seja com os filhos junto também. Numa oportunidade, nós estávamos fazendo uma reunião assim. Aí uma líder leiga, ela disse assim, vocês não imaginam o que é fazer uma live com uma criança aqui do meu lado me puxando nas pernas. Então, é interessante. Ela talvez tenha dito brincando isso, mas é uma pessoa muito querida, da nossa diocese, inclusive. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, nós não temos isso, essa realidade para nós é uma liberdade maior, né? Então, uma família que vive isso, uma família que tem essa realidade, que tem pontos positivos muito grandes, tem também desafios extraordinários na sua vida para superarem nesse momento. É claro que nós não queremos isso, né, Tomás? E eu espero que daqui a pouco a gente consiga voltar a ter a vida na sua normalidade, vivendo os valores que nesse tempo nós cultivamos. Exatamente, assim esperamos todos, né, Dona Adelar? Isso. Dona Adelar, atualmente muitos casais vivem aquele, vamos dizer assim, o que seja eterno enquanto dure. Esta é uma porta já entreaberta, deixada para fugir das dificuldades matrimoniais e que vão surgir e que as pessoas sabem que vão acontecer. Ou será que isso seria uma realidade que os cristãos devem entender e se adaptar? Esse que seja eterno enquanto dure. Não, de verdade não é, né, Tomás? Claro que não é. A sua pergunta já intuiu que não é isso. E nós sabemos que o amor ele precisa exclusividade. Ele precisa ter a totalidade. Isso vale para você que está casado, vale para mim, que sou bispo, vale para um padre. No momento em que nós nos deitamos lá na ordenação e nós dizemos é para ti, Senhor, inteiramente para ti. É isso que nós queremos viver. Mas daqui a um tempo, depois vem uma aprovação grande. É para ti, Senhor. É como é importante a gente ter isto bem presente. A dificuldade das decisões que levem a vida inteira e que precisam depois ser renovadas a cada vez para se tornarem sempre novas, elas estão presentes no nosso tempo. Tem uma expressão, um pensamento que eu costumo usar quando eu faço a homilia na celebração matrimonial. Eu digo assim, olha, o sacramento do matrimônio é como um poço em que você volta lá sempre para buscar água. Nesse momento eu preciso de um balde bem cheio. Daqui a pouco eu já basta que eu tenha um pouco para beber, mas está lá o poço. E o poço sempre vai dar água. A bênção de Deus nunca vai faltar. Nunca se disse que alguma vocação, nós falamos aqui da vocação matrimonial, ela esteja isenta de ter provações e dificuldades e cruzes. A gente não sabe julgar. Então, aquilo que eu estou dizendo aqui não é para emitir um julgamento sobre a vida das pessoas, porque algumas pessoas podem até se sentir magoadas nesse sentido. E como princípio, como fundamento, como base da nossa vida humana, nós somos feitos para amar. E amar e, por isso, poder produzir frutos. Por isso, viver com alegria o matrimônio ou a outra vida cristã, celibatária, vida religiosa, sacerdotal que nós vivemos também. Interessante. Bispo, que hoje a igreja ela está sempre em movimento, sempre, vamos dizer, se reinventando, ao mesmo tempo não perdendo a essência.
E a gente vive num momento um pouco delicado, assim, não só para a igreja, no trabalho, enfim, tá tudo um pouco, às vezes, vamos dizer assim, as pessoas elas cuidam muito o que vão falar, o que vão fazer, quais as ações que vão tomar, né? E o que a igreja hoje ela realiza para animar os fiéis e não deixarem de viver os sacramentos dentro da própria igreja? Tem um ponto que eu gostaria de destacar, que é o seguinte: nós temos exemplos bonitos na igreja. E nós sabemos disso porque nós escutamos as pessoas, porque nós acompanhamos, porque nós temos proximidade com a vida das pessoas. Recordemos-nos que uma das motivações, da pedagogia que o Papa Francisco pede para nós é que a gente esteja próximo das pessoas. A proximidade me ajuda a compreender, me ajuda a caminhar junto, falamos antes. Então, a nossa presença junto com aqueles que são os casais nos faz compreender quanto bem eles vivem para a igreja, não sem sacrifício. Mas a presença e o testemunho da vida matrimonial tem sido para a igreja algo que é de bater palmas, da gente ficar de fato muito feliz, muito alegre. Que bom que nos últimos tempos, sobretudo, né, eu não digo aqui no último Papa, os últimos, sobretudo, nós tínhamos descoberto que para ser santo não precisa ser religioso, né? Não precisa ser padre, nem bispo e nem papa, né? Para ser santo é aquele que responde retamente às bem-aventuranças que Jesus nos ensinou. E é a face mais bela da igreja. E então nós encontramos santos, casados, pais e mães de famílias. Quem não recorda dos pais de Santa Teresinha? Quem não recorda da história do próprio São João Paulo II, que está em processo também, e tantos outros, né? Que de fato hoje nós dizemos assim: vocês que estão vivendo, vocês são um sinal importante para a igreja, um sinal importante para a sociedade, um sinal importante para esse mundo que depois de um tempo descobre que o amor não vale mais porque ele se conclui, e então, claro, aí felizes eles não são, né? São felizes os que sabem viver a fidelidade. Como é bonita a fidelidade. E isto vale para todos os pontos, vale para a vida matrimonial, vale para a vida sacerdotal. Uma vida que sabe renunciar para estar reto no caminho é uma vida feliz. Não significa que isso tem que produzir tanto fruto, significa que o processo é feliz, o caminho é feliz. Quando nós vivemos nesta fidelidade, nós construímos, então, um mundo diferente. Eu queria, de repente, até, vou dizer, juntar assim, com essa pergunta anterior, e eu queria, até para conhecer um pouco mais a diocese, tem alguma, vamos dizer assim, alguma ação específica que a diocese está fazendo nesse momento, dizer assim, a gente fazia de tal forma, mas a gente precisou mudar para poder agora acolher as pessoas que não podem estar juntas na missa, enfim, nas festas da paróquia ou das próprias comunidades, os santuários? Olha, de fato, Tomás, nós temos um caminho que, quando eu me lembro, às vezes eu fico com uma dor no coração tão grande, que é aquele da pandemia que nós estamos vivendo. Porque, tendo presente essa reflexão de que a escolha vocacional parte de um acompanhamento da iniciação à vida cristã, então, desde a catequese, depois o grupo de jovens, sempre levando a um projeto de vida até um projeto de vida maduro. Não significa que isso esteja acontecendo, ao menos nós teoricamente temos presente isso. Segundo, nós temos também um caminho com os movimentos que são de família, que nós temos aqui na Diocese, Família de Nazaré, o Cursilho, eles são mais conhecidos também nesse sentido assim. Depois nós temos também um trabalho conhecido como o Bom Pastor. O Bom Pastor é aquele que vai ao encontro das realidades das famílias que estão separadas. Nós tivemos alguns anos que ele ficou parado. O ano passado retomamos de novo,
já com perspectiva de nesse ano continuar. Então, agora estamos esperando que conclua esse tempo da pandemia também para podermos dar continuidade. Depois, outro elemento importante, eu considero esse aqui, talvez, um dos mais importantes. O casal vai na secretaria paroquial, ele se inscreve, diz, nós queremos casar. Então, além da acolhida, tudo isso, então é oferecido para eles também a possibilidade de um acompanhamento, que não é só um encontro doutrinal, mas é uma experiência. Mas nós já tivemos isso na catequese, nós já fizemos isso. Então, o querigma, como diriam como diz os documentos da igreja, ele sempre precisa ser renovado, ele não está pronto nunca. Então, ele precisa ser retomado de novo, renovar. Agora, a nossa realidade é essa, então vai acontecendo o encontro nesse sentido assim, ou um encontro na família, outro encontro na comunidade, aí os catequistas matrimoniais vão ao encontro dos casais lá na família deles. Esta realidade ainda não começou. Nós pensamos ano passado, ainda não começamos. Começaríamos este ano. Vamos começar ano que vem, né, quando acabar isso tudo. Então, é essa a realidade que nós estamos planejando. Porque, de fato, eu vou repetir aquilo que eu disse lá no início. Quando me dei conta de que, na nossa diocese, muitas paróquias não tem muito poucos casamentos, não, vamos fazer alguma coisa. O que nós estamos fazendo não é nada de novo, existe já nas outras dioceses, existe a nível de Brasil, em muitos lugares, em muitas situações, e tenho certeza que tem um bom resultado também. Tem mais, de repente, alguma coisinha que tu quer, que ficou pendente, que tu gostaria de dizer, não, eu quero falar sobre tal ponto? Eu queria parabenizar todos os pais que nos acompanham e dizer assim que vocês são importantes, muito importantes, por muitas razões humanas, na educação, na transmissão da fé, como diz o Papa Francisco na carta do Sínodo. E sobre todos vocês, queridos pais, eu invoco a bênção de Deus e sobre todas as famílias também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Conversamos então com o bispo Dom Adelar Baruf, bispo da Diocese de Cruz Alta.